Com esse friozinho que tá fazendo, né, Emerson Luiz? Boa tarde. Ó. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Vai bem, né? Dá uma esquentada, né? Mas muito, né? Limpa o sifão. Abre até apetite aqui, né? Bom, o pessoal toma aí nos restaurantes essa cachaçinha. Luiz Alves é fora da curva realmente, né? Muito bom, né? Sem dúvida, é referência. Tem cachaça melhor, não é a minha especialidade, do que o uísque. Emerson Luiz, com tudo sobre o esporte, não vai falar de Luiz Alves, mas vai falar de Rio do Sul aqui no futebol, né, Emerson? Isso, Rio do Sul está com um time na primeira divisão, de volta. Já tivemos lá o Juventus na década de 70 e o Caravaggio, a comunidade de Caravaggio em Nova Veneza, também com um time na primeira divisão. E a gente aqui com o terceiro PIB do estado, com 2 times, de novo, na Série B catarinense. Rio do Sul está salvando o futebol aqui na nossa região. Emerson Luiz vai contar e tem outras notícias também. Contigo, Emerson. Vamos lá, então. O adversário do Santa Catarina é o Caravaggio, que reverteu a vantagem do Juventus em Nova Veneza. Precisando da vitória, porque perdeu a primeira partida por 2-1 em Jaraguá do Sul, o Caravaggio fez 1-0 com Vinícius Barcelos e aumentou com Gênesis. Mas teve drama, porque o goleiro Lúcio fez falta em Ellison e foi expulso pelo árbitro Gustavo Ervino Bauerman. O jogador de linha Giovani foi para o gol no Juventus. Mesmo em inferioridade numérica, o time de Jaraguá descontou com Hélio Paraíba aos 43 minutos. Resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Só que o Ellison, aos 47 minutos nos acréscimos, confirmou a vitória do Caravaggio por 3-1, a vaga para a final contra o Santa Catarina e o acesso junto com o time de Rio do Sul. A federação vai definir essa semana, sábado ou domingo, mas a primeira partida vai ser em Nova Veneza e a volta em Rio do Sul. Série A, Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, todos os 10 jogos disputados nesse final de semana. O Botafogo, apesar da derrota para o Juventude, se manteve na ponta depois que o Flamengo cedeu o empate para o Palmeiras. O Grêmio venceu o Cuiabá. Gustavo Nunes abriu o placar para o tricolor. O nome do jogo foi o dinamarquês Bright White. Ele fez gol contra, mas depois marcou 2 vezes para garantir a vitória do time gaúcho por 3-1. Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentaram no estádio Mineirão, mas a rede não balançou no Clássico de Minas Gerais. Já no Clássico do Rio, entre Vasco e Fluminense, teve gol. Verrete e Victor Luiz marcaram para o Gigante da Colina. Corinthians e Bragantino empataram na Neoquímica Arena. Elinho fez para o Massa Bruta e o estreante Thales Magno deixou tudo igual, 1-1. O Juventude ganhou do Botafogo por 3-2. Danilo Bosa, Carrilho e Marcelinho marcaram para o time gaúcho. Cuiabano e Marçal descontaram para o Fogão. No clássico Bavi, o Bahia venceu Vitória por 2-0. Everton Ribeiro e Luciano Juba fizeram os gols do tricolor de aço. No Maracanã, Flamengo e Palmeiras empataram em 1-1. Arrascaeta para o Mengão e Luigi para o Verdão. O São Paulo ganhou do Atlético Goianiense por 1-0. André Silva fez o gol do tricolor paulista. Inter e Atlético Paranaense empataram em 2-2. Wesley e Wanderson fizeram para o Colorado. João Cruz e Canóbio para o Furacão. E para fechar nosso catarinense, o Criciúma enfrentou o Fortaleza fora de casa e acabou perdendo. Moisés fez o único gol do tricolor cearense. Vamos dar uma olhada na nossa classificação da Série A, para a gente dar uma olhada aí para ver como é que ficou a classificação. Para você ver, o Botafogo manteve a liderança, 43 pontos, mas o Fortaleza, que campanha, tem 42 e o Flamengo 41. Só que o Flamengo ainda pode ser primeiro, tem um jogo atrasado contra o Internacional. Palmeiras, São Paulo 38, Cruzeiro 36, Bahia 35, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro 29 e o Vasco 27. Lá do outro lado nós temos
11ª posição para Bragantino, 27 pontos, Juventude 25, Grêmio, Criciúma 24, Internacional 22, Vitória 21 e zona do rebaixamento, Corinthians 21, Fluminense com 20, Cuiabá 17 e o Atlético Goianiense com 12 pontos. Essa é a classificação. 23ª rodada com jogos sábado, domingo e segunda, porque a semana é de oitavas de final da Libertadores com confrontos de ida. Vamos só confirmar o que vai ter no fim de semana, sábado, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Cuiabá. Semana, então, de Libertadores. Grêmio e Bahia, sábado, 6h30. Esse jogo vai ser no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Bragantino e Fortaleza, também no sábado, 6h30, no Nabi Abichedi. No Maracanã tem Fluminense e Corinthians, sábado, 9 horas da noite. Fluminense pressionado. Corinthians também contra o rebaixamento. Domingo, clássico, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Jogo marcado para as 4 horas da tarde. Atlético e Juventude se enfrentam em Curitiba. Também no domingo, às 4 horas. Campeonato prossegue, mesmo horário, Goiânia, Atlético e Internacional. E ainda no domingo, Criciúma recebe o Vasco no Heriberto Wilson e muitos vascaínos em Blumenau na região devem ir para Criciúma no fim de semana. No Engenhão tem Botafogo e Flamengo, é clássico domingo, 6h30 da tarde. E ainda, por fim, na segunda-feira para fechar, em Salvador tem Vitória e Cruzeiro, Série A do Campeonato Brasileiro. Confirmando que a gente vai ter aí amanhã, na quarta e na quinta, Libertadores já tem, inclusive, de cara amanhã, Grêmio e Fluminense pela Libertadores, mas é assunto para a gente destacar nessa terça-feira, jogos de ida das oitavas de final. Agora a Série B do Brasileiro, a 20ª rodada, saldo positivo mesmo, só de um time, o Avaí. O Avaí encerrou o jejum de vitórias na Série B contra o Operário do Paraná. Em uma cobrança de falta, a bola sobrou para Thiago Pagnussati, que balançou a rede e garantiu a vitória do Leão da Ilha na estreia de Anderson Moreira. Avaí 1, Operário 0. O Brusque perdeu para o Mirassol fora de casa. O primeiro gol foi um golaço por cobertura de De La Torre. Lucas Ramon, de cabeça, garantiu a vitória do time paulista. Final, Mirassol 2, Brusque 0. A Chapecoense perdeu de virada para o Ituano. O Verdão abriu o placar com Marcinho no começo do jogo. Tony Anderson empatou a partida com um golaço de fora da área. Bola, golaço! A Chape ficou com um a menos. Bruno Leonardo levou o segundo amarelo e foi expulso. Com a vantagem, o Galo de Itu ampliou, Bruno Xavier marcou. Fim de papo, Ituano 2, Chapecoense 1. Tivemos ainda lá em Belém do Pará a vitória do Santos sobre o Paysandu por 3-0. Por isso o Peixe segue lá em cima, na liderança rumo ao seu retorno à primeira divisão. Santos 37 pontos, mas que campanha também no Novo Horizontino, 36, mais um paulista, o Mirassol 35 e o América Mineiro com 33. O Avaí com a vitória, nono colocado com 28 pontos, perto do América, então ele tem que tirar 5 pontos ainda de diferença. Zona do rebaixamento tem 2 catarinenses, Chapecoense e Brusque com 19 pontos. Hoje vai mudar essa tabela ainda para fechar a rodada, 8 horas em Campinas tem Guarani e Vila Nova e às 9, Goiás e Ceará. 21ª rodada, sábado, marca Chapecoense e Guarani, Santos e Avaí, no domingo tem Brusque e Coritiba, ainda em Itajaí, por enquanto não está liberado ainda o Augusto Bauer para o Brusque voltar a jogar. Na Série C, o Figueirense recebeu Londrina e não saiu de um empate em 0-0. Assim, a classificação do campeonato ficou da seguinte forma, a gente vai voltar para cá na nossa tela vertical para mostrar que o Figueirense, apesar de estar tropeçando em casa, está perdendo, enfim, tem uma certa gordura nos últimos jogos. Não agora, mas lá no começo. Porque o Figueirense está em 8º ainda, está no limite, mas precisa abrir o olho. Os 8 avançam para a próxima fase, mas muito perto ali. Remo, Náutico, 22 pontos. E também nós temos lá do outro lado, sempre é bom lembrar que 4 vão ser rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Aparecidense, Sampaio Correia, Ferroviário e São José. Figueirense tem mais 2 jogos aí para fechar. É domingo contra o São José, no Scarpelli, e dia 24 joga no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda.
Para finalizar, o Lois conquistou o título invicto do Campeonato Municipal de Futebol Amador ao segurar a vantagem sobre o Canto do Rio, construída lá no Progresso. Após vencer o jogo de ida por 2-1 no Edmundo Horti, o time chegou a abrir 2-0 no placar, mas o Canto do Rio reagiu, empatou, mas precisava de mais um gol. Placar final 2-2, campeão invicto, festa na Associação Amaba, que recebeu um grande público. E eu quero abraçar aí o Cadu, o Marcinho, pessoal que cedeu essas imagens do programa Bola e Viola. Eles tiveram muitas dificuldades ontem, por isso a gente não está conseguindo mostrar os gols, só essa festa no final, porque estava acompanhando a transmissão ontem deles via YouTube, numa parceria que a gente até fez. Olha, vamos colocar os gols aqui na próxima segunda-feira, deixa comigo, a gente dá aquela moral para acompanhar a transmissão em tempo real. Estava vendo também pela FTV o jogo do Caravaggio com o Juventus, mas pô, a LBF impediu da reportagem de entrar em campo, simplesmente. É FIFA, é Olimpíada, é Copa do Mundo. Tem gente que entrou normalmente, aí impediram o Cadu de entrar, o Gerson Flores de entrar, enfim, uma palhaçada que aconteceu por conta da LBF, da organização. É para todo mundo isso, tem que ser plural, tem que ser democrático, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estar junto nesse momento ali para valorizar o nosso futebol amador. Aí você olha, o cara pode, o outro pode e eu não posso por quê? Alguma coisa está errada, pisou na bola, a Liga Blumenauense de Futebol, quem organizou, enfim, tem que passar uma régua aí a limpo para ver o que está acontecendo internamente dentro da LBF. Emerson, vamos ver ao longo da semana a repercussão aí da ascensão, né, do Santa Catarina. Caravaggio, Nova Veneza tem 14 mil habitantes, mais ou menos, 14 mil, e está na Série A do Campeonato Catarinense, falando de futebol, né, Emerson? Mandar um abraço aqui para o seu Mário e Dona Beatriz, lá no Belchior, em Gaspar, nos acompanhando. Já estão convidados aí para o BG nos bairros, sábado, lá no centro, no Top. Tá bom, Emerson? Sim, só para finalizar, eu não estou falando de transparência ou de falta dela na Liga Blumenauense de Futebol. É só ver realmente o que pode, o que não pode. Bom senso, Tem né? gente que trabalha com mídia e está trabalhando hoje na Liga Blumenauense de Futebol. Enfim, se isso é legal, se isso é válido, é ético, é questão de cada um. Mas eu acho que é democrático. Todo mundo tem acesso ao campo, precisa trabalhar. Não pode usar a entidade, né, para o próprio umbigo, né? Tem que cuidar com isso. Obrigado, Valeu, um Emerson. abraço. Valeu, Rodrigo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.